Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos dar início à sessão extraordinária do dia 21 de 12 de 2020. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos os vereadores e a presença de todos que estão nos assistindo pela nossa TV Câmara e a todos que estão aqui presentes. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de presença dos senhores vereadores para efeito de quórum e darmos início à presente sessão extraordinária. Acordo suficiente, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Primeiro, com o projeto de lei, veto total, projeto de lei 018. É o veto primeiro. Então, vamos embora. É. Vai falando aí, eu vou falando. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres em relação ao projeto de lei 027. Parecer ao projeto de lei 027/2020, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, João Éder Alves Miguel, Alexandre Jesus Bossolã e Márcio Fernandes de Oliveira. Parecer favorável. Em discussão os pareceres, em votação. Em votação, o parecer da comissão. 027/2020. Aprovados os pareceres por 3 votos. Qual é o próximo? Nós vamos lançar o 028 e 029, que foi feito o 027, estava em bloco, mas nós vamos fazer o 028 e 029 pareceres. Em bloco daí, do 28 e 29. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres do 028 e 029.
projeto de lei 028/2020. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer sobre o projeto de lei 028/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício 2021. Parecer favorável: João Éder Alves Miguel, Alexandre de Jesus Bossolan e Márcio Fernandes de Oliveira. Parecer do projeto de lei 029/2020, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Parecer favorável: João Éder Alves Miguel, Alexandre Jesus Bossolan e Márcio Fernandes de Oliveira. Em discussão os pareceres, em votação. 028 e 029. Aprovado por 14 votos. Encerrada. Lança aí. Tem que encerrar a votação. Encerra a votação. Aí, votação encerrada. Nós vamos fazer a votação individual e bloco. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres em relação ao projeto de lei 6120. Parecer ao projeto de lei 6120, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, João Éder Alves Miguel, Alexandre Jesus Bossolan, Márcio Fernandes de Oliveira. Parecer favorável. Comissão de Política, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, Severino Guilherme da Silva, Daniel Almeida Rezende e Valdeci Antônio Proença. Parecer favorável. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Alexandre Gandino Teles, Nilton José Alves e Rodney Rocha. Parecer favorável. Está em bloco aqui. Só 61. Em discussão os pareceres em relação ao projeto de lei 061/2020. Em votação. Está individual? Individual. Tá. Tá. Parecer. Aprovado por 14 votos. Votação encerrada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer em relação ao projeto de lei 063/20. Parecer ao projeto de lei 063/2020, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, João Éder Alves Miguel, Alexandre Jesus Bossolan, Márcio Fernandes de Oliveira. Parecer favorável. Comissão de Política, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, Severino Guilherme da Silva, Daniel Almeida Rezende e Valdeci Antônio Proença. Parecer favorável. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer favorável. Alexandre Grandino Teles, Nilton José Alves e Rodney Rocha. Em discussão os pareceres, em votação. Próximo 63, o próximo. O próximo. Aprovado por 12 votos. Votação encerrada.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres em relação ao projeto de lei 06520. Parecer ao projeto de lei 065/2020, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, João Éder Alves Miguel, Alexandre Jesus Bossolã, Márcio Fernandes de Oliveira. Parecer favorável. Comissão de Política, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, Severino Guilherme da Silva, Daniel Almeida Rezende, Valdeci Antônio Proença. Parecer favorável. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Alexandre Gradino Teles, Nilton José Alves e Rodney Rocha. Parecer favorável. Em discussão, em votação. Aprovado por 14 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer em relação ao projeto de lei 07920. Parecer ao projeto de lei 079/2020, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Parecer favorável. João Éder Alves Miguel, Alexandre Jesus Bossolã, Márcio Fernandes de Oliveira. Comissão de Política e Mobilidade Urbana e Meio Ambiente. Parecer favorável. Severino Guilherme da Silva, Daniel Almeida Rezende e Valdeci Antônio Proença. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer favorável. Alexandre Gardino Teles, Nilton José Alves e Rodney Rocha. Em discussão, em votação. Aprovado por 14 votos. Votação encerrada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura em relação ao parecer do projeto de lei complementar 003/2020.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei complementar 3/2020. Projeto de lei complementar 03/2020, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer favorável, Alexandre Gandim Tese, Nilton José Alves e Rodinei Rocha. Em discussão, pareceres favoráveis. O parecer favorável. Da Constituição, Justiça e Redação. Do parecer? Então, em discussão, pera só um pouquinho, o vereador Eduardo Salum. Senhor presidente, nobres vereadores, gostaria de questionar a Comissão de Constituição e Justiça. Eu fiz um ofício ao excelentíssimo senhor vereador, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e também fiz ao excelentíssimo senhor vereador Bispo Nilton, que é membro da Comissão de Constituição e Justiça, questionando, por favor, segundo o artigo 52 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tatuí, inciso 1º, em cima disso, que me encaminhasse a convocação e a respectiva ata da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, onde foi discutido esse parecer para a gente ser votado. Não, vereador, a Comissão de Constituição e Justiça... Faz favor, me responder, senhor feito o protocolo quando? Fiz hoje o protocolo. E daí, não, vereador, porque eu já tinha feito um requerimento há meses atrás, que eu nunca tive a resposta da Comissão de Constituição e Justiça. Mas eu fiz, e para minha surpresa, quero agradecer ao vereador Bispo Nilton. Vereador Bispo, se puder ver a parte, eu queria questioná-lo, vereador, quando que foi feito reunião da Comissão de Constituição e Justiça para exaurir um parecer sobre um projeto tão importante quanto esse, não, vereador? Se o senhor puder se posicionar, vereador, quando que aconteceu essa reunião? Por favor. Pelo que o vereador está mostrando aqui no plenário, o vereador não foi convocado pelo senhor presidente da comissão para nenhuma reunião. Senhor vereador Bispo Nilton, senhor presidente, o artigo 52 do regimento interno desta Câmara Municipal, onde ordena os trabalhos aqui dentro dessa Câmara, diz: as comissões permanentes reunir-se-ão, inciso 1º, ordinariamente, repito, ordinariamente, uma vez por quinzena, em dia e hora por ela designados, com a aprovação da maioria dos membros. Senhor presidente, essa votação de parecer é uma votação fraudulenta, porque ela não está devidamente seguindo o trâmite e o ritual do regimento da Câmara Municipal de Tatuí, e como esse regimento, de fato, obriga a essa Câmara Municipal. Eu recebi a resposta do ofício do senhor vereador, Vossa Excelência, Bispo Nilton, que diz: em resposta ao ofício do vereador Eduardo Salum, informo que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação não realizou reunião ordinária para apreciação do projeto de lei complementar 03/2020, sendo, portanto, impossível o encaminhamento da convocação e a ata dessa reunião. Então, eu peço para que o senhor presidente da Câmara retire esse projeto de votação, até que esse projeto tenha o devido trâmite legal aqui nesta Casa de Leis. O trâmite legal é que os projetos vão para a reunião de comissão. E para a sociedade que nos estão nos assistindo, por que esse tal de reunião de comissão? Porque a reunião de comissão é um espaço muito importante, porque é o espaço onde a sociedade pode debater o projeto de lei ora posto aqui nesta casa. E ainda mais, quando o projeto vem até ao plenário desta Câmara, sem ter tido reunião de comissão, nós temos que duvidar da idoneidade do projeto. Temos que duvidar desse projeto se tem algum benefício para a nossa população. Um projeto como esse, que é para aumentar o imposto do servidor público de Tatuí, no meio de uma pandemia,
É bem do jeitinho mesmo da política, da má política com P minúsculo, que esse projeto é mister. É interessante que não tenha reunião de comissão para esse projeto. Então, senhores, que façam direito da Comissão de Constituição e Justiça, senhor presidente e o relator, que façam direito. E quando eu digo que façam direito, é que passe pelo ritual democrático do regimento interno dessa casa. E não, às escondidas, façam um parecer. Reunião de comissão, artigo 52. Eu me remeto à presidência dessa casa e peço para que a Procuradoria desta casa emita agora um parecer sobre a ausência de ata e convocação. Peço para que seja mantido a ordem democrática do regimento e da lei orgânica desse município. E digo mais, que se for passado por cima, terá que ser entrado na justiça, pelos trabalhadores, por este vereador e quem quiser defender os interesses dos trabalhadores em Tatuí. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, novo vereador. O senhor deu entrada hoje, os vereadores da comissão têm 15 dias para dar resposta para o senhor. Em relação aos presidentes, a responsabilidade é de todos os presidentes, temos os pareceres, está negada a sua solicitação, coloco em votação os pareceres da comissão. Mostra sua mão, olha o calo meu aqui, eu fiz ontem. Ó, mostra a mão aí. Deixa eu ver sua mão. Esse é o líder da prefeita na Tatuí. Está faltando o vereador Bispo Nilton. Os pareceres. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Relação. Onze favoráveis, 2 contrários e 1 abstenção. Vereador Eduardo Salum. Obviamente, senhor presidente, minha abstenção se dá pelo fato de não considerar legítima essa votação. E, senhor presidente, o ofício foi colocado hoje. Porém, eu recebi a resposta de um membro da comissão hoje. Faltam e o 2. membro da comissão acusa que não recebeu convocação e, portanto, não há ata da reunião. Um membro, falta 2. Então, mas é isso que o senhor tem que vou discutir com você. Independente, se um membro não recebeu a convocação, está registrada não houve reunião. A sua abstenção, senhor presidente. É aprovada por 11 votos. Viu? Aprovado. Vamos para o próximo. Qual o próximo projeto? Solicita ao senhor secretário. Viu? Qual é o próximo? Viu? Qual o próximo? Quantos anos sem fazer reunião? Qual o próximo, Guilherme? Rasgando o regimento da Câmara. Qual o próximo? Do qual comissão você participou? Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres em relação aos requerimentos. Viu? Isso não está sendo discutido agora e não quero a resposta de ninguém. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres em relação aos requerimentos. Mas não é coisa? Não é. A população deu um recado. Viu? Vamos continuar a sessão? Então nós vamos fazer. Viu? E agora? Está tudo na lei complementar, foi dividido os 3. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer em relação ao projeto de lei complementar 3/2020. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Promoção Social e Trabalho. Só faz chamar pra briga também. Aí, ó. Presidente,
Oi. Vamos seguir, gente. Vamos seguir que nós vamos... Viu? Nós vamos sair tarde daqui. Vamos seguir... Não, os dois. Solicito, senhor secretário, faça a leitura do parecer. Quase morri de medo. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Promoção Social e Trabalho. 2 pareceres favoráveis, Jairo Martins, Miguel Lopes Cardoso Júnior. Parecer contrário do vereador Eduardo Dade Salum. Em discussão os pareceres. Vereador Eduardo Salum. Senhor presidente, também registro aqui nesta Casa de Leis que, demais da tentativa esdrúxula do vereador tentar deslegitimar minha fala, porque não debate projeto aqui. Ele quer debater o ad hominem. O ad hominem é você tentar desqualificar o seu interlocutor. Você tentar desqualificar, falando que ele não trabalha, que ele não fez isso, ele não conhece nada da minha vida. Conheci ele em 2017, inclusive quebrando uma cadeira do meu espaço, onde eu faço projetos sociais aqui em Tatuí. É dessa forma que eu conheço esse senhor que está aqui ao meu lado. Queria falar uma coisa, senhor presidente. A minha comissão não recebeu, eu como membro da Comissão de Educação, não recebi nenhuma convocação para a reunião do presidente da comissão, pedindo uma reunião para debater o PLC 3/2020. Não recebi nenhum pedido. E, novamente, está sendo rasgado o regimento desta casa. Novamente, o artigo 52, inciso 1º, está sendo rasgado aqui nesta casa. Tem que se registrar isso. Se nós tivéssemos no ordenamento sério, dentro da Câmara Municipal de Tatuí, esse projeto não poderia ser votado, porque o regimento é muito claro. Quando o regimento diz que tem que haver reunião de comissão para que o projeto venha a plenário. Obrigado, vereador Eduardo Salum. Com a palavra, o vereador Ney. Senhor presidente, primeiro que a cadeira que eu sentei lá, acho que você fez uma armadilha para mim cair na cadeira, né? Porque sentei na cadeira, quebrou a cadeira. E foi você que convidou eu ainda para isso, não sei se você lembra. A outra fala, senhor presidente, é que agora, no final, que né, foi levantar tudo, essas questões aí. Sabe quantas audiências públicas teve nessa Casa de Lei aqui? O vereador Eduardo Salum não teve nenhuma. Nenhuma. Pergunte quantas requerimento ele fez para comissão passeio da Santa Casa. Presidente, isso daí está fora da ordem. Você só falou que estava na ordem, né? Ele não leu o regimento da casa. Ah, cara, você... Coloco em votação. Faltando o vereador, professor Miguel. Tá. Aprovado por 10 votos, 3 contrários e 1 abstenção, que o vereador Eduardo Salum segue. Solicito ao senhor secretário que faça parecer sobre o projeto de lei complementar 3/2020 da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar 03/2020. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Parecer favorável, João Éder Alves Miguel, Alexandre Jesus Bossolan. Parecer contrário do professor Márcio Fernandes.
Em discussão, em votação, os pareceres favoráveis. Aprovado por 9 votos, 4 contrários e 1 abstenção. Segue, Eduardo. Segue a abstenção do vereador Eduardo Salom. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos, dos pareceres. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação aos requerimentos número 430/2020, 441/2020, 442/2020, 459/2020, 1487/2020, 1503/2020, 1506/2020, 1609/2020, 1610/2020, 1611/2020. Parecer favorável, Alexandre Gandini Teles, Nilton José Alves e Rodney Rocha, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão, em votação, os pareceres. Calma, vocês dois, calma. Aprovado por 14 votos pareceres. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do veto ao projeto de lei 1820. Em discussão única vai ser. Ofício número 473/2020. Venho, por meio desse termo, artigo 40 da Lei Orgânica do Município, informar o veto total do autógrafo 45/2020, o projeto de lei número 18/2020, da autoria desse legislativo, conforme razões e anexo. Prefeita Maria José Vieira Camargo. Assunto: projeto de lei 018, emenda, institui o projeto Plante uma Árvore, Cultive Resistência no âmbito do município de Tatuí. Prezado, no análise do projeto de lei supracitado, apresenta inconformidades que podem dar interpretação equivocada ao seu artigo 1º. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Tatuí o projeto Plante uma Árvore, Cultive Resistência, sendo autorizado o plantio de árvores e demais plantas por cidadãos, cidadãs e entidade em todo espaço público e de solo, gramado ou terra do município. Parágrafo único. O plantio dos espaços públicos calçados dependerá de autorização prévia do Departamento do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal, o qual também determinará quais tipos de árvores e plantas poderão ser plantadas em quais locais e qual distância deve ser respeitada entre elas. Conclusão. As áreas verdes existentes na cidade substanciam a denominada arborização urbana, que abrange árvores, arbustos e outras vegetação, e pode ser pública ou privada quanto à sua denominalidade. Nas áreas verdes públicas se inclui as praças, parques e também a arborização existente nas calçadas ou margens das vias públicas, enquanto nas áreas verdes privadas se insere a arborização existente no interior das propriedades urbanas particulares.
No artigo 1º, parágrafo único, indica que apenas o espaço público calçadas demandam de regramento e autorização prévia do órgão municipal quanto à espécie a serem plantadas. Esta redação não atende à legislação municipal, pois, conforme apresentado, o regramento é necessário em todas as áreas verdes públicas quanto ao planejamento urbano ambiental. O não regramento pode levar a um elevado número de espécies exóticas e causando um comprometimento ao habitat, como o caso da área de preservação permanente APP, com aumento descontrolado da espécie Leucena SP. Portanto, sugiro ao veto do projeto de lei. Atenciosamente, José Vicente Alamino de Moura, engenheiro agrônomo, perito ambiental. Em discussão única, com a palavra o vereador Eduardo Salum. Senhor presidente, nobres vereadores, venho para fazer uma defesa até inusitada em relação a esse projeto. Eu concordo com a argumentação da Prefeitura em relação ao veto. De fato, no projeto, só para os vereadores se relembrarem que a gente aprovou esse projeto determina, abre, autoriza que a população em geral, entidades, possam plantar árvores nos locais públicos de Tatuí, na frente das suas casas, etc. E daí, ele tem um dispositivo no projeto que fala: qualquer árvore que for plantada tem que ter uma autorização prévia da Secretaria de Meio Ambiente. Porém, esse dispositivo, o que dá para entender no projeto, abre-se a interpretação se é só para as áreas em calçamento ou para áreas verdes em geral. Então ele abre essa interpretação da forma que está na lei. E eu acho que realmente tem que ser amarrado que também as áreas verdes, não só de calçamento, precisam da autorização da Prefeitura, da parte técnica do meio ambiente. E, obviamente, não só da autorização do espaço, como a disposição técnica de qual árvore que pode ser plantada naquela localização, como que tem que ser plantada, etc. Certo? O projeto é muito bom, porque o projeto é moderno no sentido de fazer um plano de arborização para Tatuí, que coisa que Tatuí não tem há anos. Aliás, não me lembro, eu acho que o Tatuí só teve plano até hoje de desarborização. Então esse é um projeto de arborização que Tatuí não tem. O que eu pediria aos nossos vereadores? O que eu discordo do veto é que é o seguinte: isso aqui não se trata de um veto total. Daí tem mais. Tanto que a Prefeitura só fala de um inciso no veto. Isso aqui se trata de um veto parcial. Deveria se tratar pelo menos do veto parcial e não vetar a lei com a sua totalidade. Então, eu gostaria de solicitar aos nossos vereadores, como também o veto não tem nada a ver com constitucionalidade, é uma questão de mérito, e que a Prefeitura tem razão na colocação dela, gostaria de pedir aos nossos vereadores que aprovassem esse projeto, derrubando o veto nesse momento, e os vereadores vão ficar aqui comigo na próxima legislatura, o caso do vereador João Éder, o vereador Pepinho, o vereador Marquinho, a gente fazer um projeto de lei que altere, aliás, acrescente o inciso que a Prefeitura pede, só para que não dê má interpretação da lei. Então eu gostaria de pedir que nós votássemos contra o veto, para que o ajuste que a Prefeitura pediu, a gente consiga fazer já num próximo momento. Posso protocolar aqui nesta casa, amanhã já essa alteração, para que a gente não leve um projeto de lei tão importante para Tatuí de arborização, votando contra. E, vereador Marquinho, peço isso encarecidamente, porque esse projeto de lei, o senhor sabe que eu desenvolvo um modelo de mandato participativo e trabalho muito nisso. E esse projeto aqui foi, vereador Marquinho, um projeto não da minha cabeça. Esse projeto foi um projeto do Laboratório de Urbanismo e Sustentabilidade que compõe meu mandato, mas principalmente de um coletivo chamado Coletivo Hora, Organização de Resistência Ambiental. Então esse projeto é de um movimento social de Tatuí, formado por técnicos de meio ambiente, interessados, pessoal da permacultura, pessoal da agroecologia. Então eu gostaria muito encarecidamente que não fosse derrubado e a gente fizesse alteração
num próximo momento. Eu dou a minha palavra que amanhã coloco uma alteração nesse projeto para que seja adequado a legislação em Tatuí e a melhor conformidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Ainda em discussão única. Em votação. É sim ao veto da prefeita. Não, não é da sua solicitação. Sim, é para manter o veto. Aprovado o veto por 10 votos e 4 contrários. Então foi vetado o projeto. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar 3/2020 do Executivo. Projeto de lei complementar número 3/2020 dispõe sobre a redefinição de alíquotas e contribuições previdenciárias destinadas ao regime próprio da Previdência Social do município de Tatuí e transferência da administração de custeio dos benefícios temporários aos órgãos empregadores. Prefeita Municipal Maria José Vieira Camargo. Em primeira discussão, em primeira votação. Aprovado por 9 votos a 5. Em segunda discussão, com o vereador Eduardo Salum. Senhor presidente, nobres vereadores, hoje nesta Casa de Leis, nós temos duas opções. Nós temos duas opções. Uma é a gente fazer uma maldade para os trabalhadores do Serviço Público do Tatuí. A outra opção é nós lutarmos pelos trabalhadores do Serviço Público do Tatuí. Senhor presidente, o senhor Jair Bolsonaro, ele veio para fazer uma agenda de maldades para os trabalhadores. Daí ele teve um tatuiano eleito deputado federal que ajudou muito ele a fazer a agenda de maldade chamada Reforma da Previdência, que é o deputado federal Guiga Peixoto. Depois, seu Jair Bolsonaro teve um grande conhecido de Tatuí, que Tatuí já deu muito voto para ele. Não porque o tatuiano conhece ele, é que o tatuiano confia em lideranças políticas locais que o apoiaram. E ele teve a ajuda dessa figura. Como relator da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira. Também é responsável pela maldade aos trabalhadores e às trabalhadoras brasileiros. Senhor presidente, não só esta maldade foi feita, que a minha geração sabe o que debate, senhor presidente? João Éder sabe que esse é o comentário
no meio da nossa geração. O vereador tem a minha idade. Esqueça, nós nunca vamos aposentar. Nós nunca vamos aposentar. Ó, procure aí uma aposentadoria privada, um fundo de pensão, porque aposentar, INSS, nunca. E a Previdência Social, aqui está a vereadora eleita Débora, assistente social. A vereadora Débora sabe melhor que qualquer um que a Previdência Social é o principal projeto de assistência social de qualquer país. Para ajudar pobre. Para ajudar quem é trabalhador. Quem é do andar de baixo. Em momento algum, aqueles que defendiam esse projeto aqui nesta Casa de Leis, você ouviu falar da palavra trabalhador. Da palavra vulnerabilidade social. Na palavra assistência social. Até fala Instituto Próprio de Previdência. Parece que tira a parte social. Porque esse projeto, novo vereador Márcio, ele é um projeto que arrebenta com o social. Que arrebenta com o povão. Que arrebenta, novo vereador, com o trabalhador do serviço público municipal que recebe um salário e que está tendo que pagar R$300 a cesta básica para 4 pessoas para passar o mês. Porque é a agenda de maldade. É a grande aliança nacional da agenda de maldade. Os bolsonaristas e os tucanos. E daí, vem aqui falar, coagir a Câmara Municipal, dizendo o quê? São 26 minutos do meu tempo. Está dado 26 minutos, o senhor deu tempo, eu estou calculando o meu tempo, não, vereador, em cima do tempo que o senhor me deu. 10 minutos. Vereador, é que o senhor não avisou e deixou o tempo de 25 minutos. Avisei agora 10 minutos. Então o senhor, por favor, me conceda mais um pouco de tempo para eu conseguir terminar de organizar minha fala. 10 minutos. Não, vereador. E daí, nobres vereadores, foi colocado um projeto de lei aqui para aumentar de 11 para 14 a alíquota do servidor público. O imposto que o servidor público paga para a Previdência Municipal. E daí fala, não, mas a lei federal obrigou isso daí. Mentira! Mentira! Levianos! A lei federal diz, aprovada, e eu não estou tirando o poder da maldade do seu Bolsonaro, mas diz que é os municípios os que têm déficit atuarial. Senhores, nós aprovamos o projeto 027 de 2019, de 30 de setembro de 2019. Quero ler para os senhores. Justificativa do projeto. O projeto de lei complementar, em referência, tal, diante dos resultados apurados da avaliação atuarial, isso eu estou falando de setembro de 2019, vereadores. Calculado sobre o banco de dados de dezembro de 2018, fixa com percentual total 23% para o custeio do RPPS. Esse percentual será assim distribuído 12% para a administração pública. Diminuiu a alíquota do patrão para 12%. E daí, caminhando um pouco mais, nós vereadores. Ainda nesse sentido, é imprescindível comunicar Vossas Excelências que essa alteração não prejudica o equilíbrio financeiro atuarial. Hoje tem déficit atuarial. Em setembro de 2019 não tinha déficit atuarial? É engolir. É subestimar a inteligência da gente. Mas, os senhores lembram que a gente suspendeu a alíquota da prefeitura, agora, 2 meses atrás, por lei. Tem mais. Nós demos terreno público na prefeitura para pagar dívida da Tatuiprev. E esse projeto mostra um plano de amortização da dívida. Se o déficit atuarial é o déficit futuro, se tem um plano de amortização, o que há de se falar em déficit atuarial? Nós, vereadores, os senhores vão engolir essa maldade para os trabalhadores? Os senhores vão engolir? Sei que muitos dos senhores não foram reeleitos, mas isso não tem diferença alguma.
Os senhores já tinham sido eleitos e cumprem o mandato até dezembro desse ano para fazer maldade para esses trabalhadores? Eu questiono os senhores. Questiono mesmo, do fundo do meu coração. Senhores, IPCA. Sabe quanto aumentou, vereador Bispo Nilton? O feijão, 12%. O óleo de soja, vereador Bispo Nilton, 18%. Vereador João Éder, 19% aumentou o valor do arroz. E o leite, 22,99%, 23%. E o salário nós vamos diminuir 3%. Os senhores acham justo? Que toque no fundo do coração dos senhores, na sensibilidade social que cada um dos senhores tem para ter conseguido galgar até essa casa de leis. Os senhores acham justo? Acham justo, como auxiliar de serviços gerais, que ganha 1.000 e pouquinho por mês, tem que pagar 140, 150, 160 pau em previdência? Os senhores acham justo? Os senhores acham justo, nós vereadores, que lutemos bravamente, nós vereadores? Vereador Miguel, sabe quantos municípios não fizeram o aumento para 14% no estado de São Paulo? 2/3 dos municípios que têm comprovadamente déficit atuarial. E não vão fazer. 2/3. E nós vamos ser lembrados por aquela Câmara Municipal que aprovou a maldade para o trabalhador. Nós vamos ser lembrados por isso. É isso que os senhores querem ser lembrados? Eu não quero ser lembrado por isso. Senhores, ademais disso, nós estamos vivendo uma época de pandemia. E na pandemia, senhor presidente, na pandemia, muitos trabalhadores perderam familiares. Muitos trabalhadores perderam emprego na nossa cidade. Os servidores, muitos se arriscaram, como são os funcionários, servidores da saúde, como são os trabalhadores, servidores da segurança pública. E é esse o prêmio. É esse o prêmio, vereador Daniel Rezende. Você que é servidor da saúde, esse é o prêmio que é dado para o senhor. E é dado para todos os trabalhadores da saúde. Esse é o prêmio. Esse é o prêmio que a Prefeitura de Tatuí e a Câmara Municipal vai dar para quem enfrentou a pandemia na linha de frente. Sabe, senhor presidente, podia vir aqui, por mais que já pareça, fazendo um discurso passional, porque isso realmente me toca, sabe, senhor presidente? E me toca como eu vejo nesta casa, depois de um primeiro turno, uma frieza. Eu vejo a frieza. Eu vejo nesta casa de leis um desdém. Não por aqueles que votaram contra no primeiro turno, mas por aqueles que estão votando a favor. Acho que os senhores têm uma oportunidade em segundo turno de mostrar que os senhores não têm esse desdém. Eu tenho aqui, vereadores, parecer de advogado da Central Única dos Trabalhadores, previdenciário, dizendo que não há penalidades à Câmara Municipal. Não existe isso. Ainda mais porque isso está sendo regulamentado por uma portaria e não por lei. Não há penalidades. Se os senhores estão com medo de penalidades aos senhores, votem como a consciência dos senhores. Votem como a consciência dos senhores. E se precisarmos brigar na justiça contra esse projeto, eu vou com o maior orgulho do mundo brigar pelos trabalhadores do Serviço Público Municipal. Eu peço aos senhores que botem a mão na consciência. Eu peço aos senhores que pensem naqueles trabalhadores do chão, da base da pirâmide social do serviço público.
E peço que os senhores não achem que isso daqui é um discurso político, um discurso panfletário. Nós temos aqui, senhores vereadores, possibilidade de minimamente jogar para frente essa discussão. Porque se formos fazer essa discussão, nós temos que fazer essa discussão enlaçada com a questão de um aumento para os trabalhadores. Temos que fazer essa discussão enlaçada com o aumento da cesta básica. Coisa que hoje não está permitido por lei por causa do congelamento do dissídio dos benefícios. Os senhores sabem, né? Que hoje o seu Jair Bolsonaro congelou por 1 ano e meio os dissídios, os benefícios. Nós estamos vivendo ainda esse momento por causa da pandemia. Senhores, vamos deixar para discutir isso minimamente depois. Esse projeto vai penalizar a base da nossa pirâmide social. E vou dizer uma coisa para os senhores. Para aquele que acha que vai penalizar só servidor público e não vai penalizar o resto, a maior empresa de Tatuí é a prefeitura. Tirando 3%, tem um impacto no poder de compra de cada trabalhador do serviço público. 3.700. Vai ter um impacto no comércio, vai ter impacto nos serviços, na empresa que vende roupa, na empresa de educação. Vai ter impacto em todos os lugares. Nós temos a oportunidade, senhores. Votaremos contra esse projeto. A favor dos trabalhadores de Tatuí, do Serviço Público Municipal. Obrigado, senhor presidente. Ainda em segunda discussão, o vereador Ney. Mais uma vez, boa noite. Concordo em termos com o senhor vereador que ocupou a tribuna a respeito do nosso presidente. Realmente eu fiz campanha para o presidente aqui nessa tribuna em 2017. E sabe o que levou eu a fazer isso? Porque o PT saqueou nosso país. E eu não vi opção. Não sou doente. Se eu fosse doente, como esses caras, eu estaria lá no meu status, Bolsonaro. O mito, eu já chamei ele de mito. Para mim, hoje é um mentiroso. O que não é diferente do PT, que saqueou nosso país. Saqueou. Entendeu? Saqueou nosso país. É isso que eu posso falar. Porque eu fui militante do PT. Mas não sou besta, que nem esses tontos, entendeu? Que acha que Lula, ladrão, é Deus. Eu não sou esse tonto. Porque para mim, tem um bando de imbecil da esquerda, né? E um bando de imbecil da direita. Não é diferente. Entendeu? Porque pode falar o que vocês quiserem. O PT saqueou nosso país. Com fala de que defendia o trabalhador, porque o que eu falo é o seguinte, eu fico vendo a respeito da assistência, que nem a Débora falou lá. Débora, você preferia o quê? Ficar entregando mil cesta básica? Ou você preferia que as pessoas fossem lá doar a cesta básica, porque essas 1.000 pessoas que você entregar a cesta básica, são 1.000 pessoas empregadas? Eu fui uma pessoa que eu precisei de assistência social. Mas, como é bom você ter um emprego, cara, se poder trabalhar, é isso que a gente tem que brigar. Respeito da alíquota, foi falado aqui, mas ninguém falou quais são as sanções que a gente vai receber se não votar isso. O que vai acontecer se a gente não votar isso? Então, temos aqui dois lados, né? O político, porque desminta eu, senhor presidente, sindicalista aí falou que sabia que tinha que votar isso daí, que a Câmara tem que votar. Na verdade, nem sei por que vem para nós votar, sendo que é obrigatório a votação, não sei por que tem que votar. E falou que
sabe que nós tínhamos que votar, mas está fazendo o papel dele, que é fazer barulho. Ou seja, cara, a politicagem não vai acabar nunca. Porque a verdade é o seguinte, o político ele não tem a responsabilidade de vir aqui e falar realmente o que é, doa a quem doer. A questão do funcionário público, defendo o funcionário público, mas tem um monte de contribuinte que paga o salário do funcionário público, desempregado, recebendo 70% do salário por causa da pandemia. O que aconteceu com o funcionário público? Trabalha 44 horas por semana, o funcionário público trabalha 30 horas por semana, na primeira crise econômica que tiver, não perde o emprego, porque eu nunca vi funcionário público ser mandado embora. Eu não vi funcionário público recebendo 70%, com corte de 70% do salário, porque por causa da pandemia. No dia ponte, o funcionário público, ele não paga banco de hora, não paga nada. Ainda ganha um dia, que é o ponto facultativo, que nem aconteceu. Entendeu? Aí, tudo recai sobre o contribuinte. O contribuinte pode pagar os 14%, o contribuinte pode trabalhar 44 horas, o contribuinte pode perder o emprego. Quando tem hora ponte, o contribuinte tem que pagar a hora trabalhando num sábado para pagar o dia da segunda-feira que ele folgou ou o horário ponto que ele teve. E eu sei que salário mínimo no Brasil, se não houvesse tanto ladrão e os 132 bilhões pagos para político no Brasil, com certeza o salário mínimo nosso seria 5 mil reais com as custas que tem hoje. Entendeu? Então, eu acho que nós tínhamos que rever as sanções que a gente vai sofrer se a gente não votar favorável a isso. Infelizmente, o tempo de ter contribuído para que tivesse acontecido alguma coisa, está aí o vereador Ronaldo, que for com o sindicato lá, que fizeram movimentação, porque já tinha alertado que esse problema da Previdência, se fizesse a reforma da Previdência, a gente ia sofrer sanções aqui, que era lá que eles deviam ser evitados, mas nós votou no presidente. Ele foi eleito para comandar a nossa cidade, 4 anos, e eu espero que não ganhe mais. Talvez eu vou pensar se eu voto no Bolsonaro, se tiver Bolsonaro e Lula. Mas Deus há de colocar uma terceira opção para nós votar. Porque errar faz parte, não vai errar, não dá para nós saber se realmente quem vai entrar lá vai fazer tudo que a gente espera fazer. Mas tentar o novo é um dever de cada cidadão. Não dá para manter isso. Não dá. O Bolsonaro, infelizmente, está lá hoje, está vendo, a gente está vendo todo o caminho que o Lula, que o PT traçou, o Bolsonaro está indo na mesma fita. É o filho dele lá, só tirando fotinha, presidente. O vereador Eduardo, por gentileza, eu peço gentileza, o senhor fique quieto agora. Eu peço gentileza, o senhor não dá um taco com a palavra agora, eu vou ser obrigado a tirar o senhor daqui. O senhor tem que respeitar o novo vereador. Nós estamos numa democracia aqui, tem que escutar o vereador falar. Então, o vereador Salum está falando aqui do ProUni. Devolva o dinheiro do ProUni. Como se o dinheiro do ProUni... Faça favor, se o senhor quiser pedir uma parte para ele e ele concedia... Como se o dinheiro do ProUni fosse dinheiro mais uma vez, do PT. Do PT, não do povo. Não é do povo. Não existe dinheiro público, existe dinheiro do povo, tirado da mesa doméstica. Disse uma senhora, não sei se você conhece, Margaret Thatcher, não sei se você viu falar. Entendeu? É uma merda. O Lula que é o cara. Entendeu? Então se fica aqui contestando, é esse tipo de político que nós merece. Entendeu? Esse tipo de político que nós merece. Entendeu? O povo merece esse político. Não, ele está falando do projeto. Porque o cara pega a tribuna e fica contando, falando resenha. Porque o que ele fala é resenha. Entendeu? Eu desafio esse campeão aqui a pegar uma enxada e trabalhar eu e ele o dia inteiro só para nós ver o que é trabalhar. Certo? Nós pode ir lá cortar cana, quebrar milho, a palavra dos dois, qualquer serviço, servente de pedreiro, o que quiser. Entendeu? Porque esse cara, para mim, ele é um resenhista que fica contando a resenha. Vocês estão achando que eu vou parar a sessão e eu vou parar. Entendeu?
diz que é trabalhador, que defende o trabalhador, não faz nada disso. Gente, vou pedir para cortar a palavra de todos e coloco em votação em segundo turno. Como assim? Ele ganhou, então? Então favorece o vacilão ali? Em votação o projeto. Em votação o projeto. Em votação o projeto. Em votação o projeto. Faça favor. Solicito aos vereadores que façam a votação do projeto. Não tem a palavra. Pela ordem não tem a palavra. Por gentileza, está em votação. Não, vereador Eduardo, não estou falando com o senhor. O senhor vai ficar bem quietinho. Em votação o projeto. Estou esperando os nobres vereadores votarem. Faça favor de votar todos os vereadores, por gentileza. Viu? Esse teatrinho eu não vou cair. Faça favor de votar todos os vereadores. Faça favor de votar todos os vereadores. Faça favor de votar todos os vereadores. Está com a palavra cortada, nenhum fala a não ser o presidente. Está faltando o vereador Bolsonaro da Rádio, está faltando o vereador Eduardo Salum, está faltando o vereador João Éder, está faltando o vereador professor Márcio, está faltando o vereador Bispo Nilton. Por gentileza. Mais alguém vai votar? Mais alguém vai votar? Está faltando o vereador Eduardo Salum, o vereador Bispo Nilton. Está voltando em votação. Alguém vai falar mais? Está em votação. Então eu vou encerrar a votação. Vai votar. Então, muito bem. Tá. O projeto foi aprovado por 9 votos, 4 contrários e 1 abstenção. Com a palavra, o vereador Eduardo Salum. O vereador Bispo Nilton, desculpe. Boa noite, senhor presidente, 9 membros da mesa, 9 pares. Olha, gente, eu me abstive aí, na verdade, queria votar contra, porque o que nós estamos vivendo hoje é uma situação lamentável que a nossa nação está passando, o mundo inteiro está passando. E esses 3% vai fazer falta na mesa das pessoas que terão que pagar esses 3%. E nós poderíamos realmente, acredito eu, como o vereador Eduardo falou, o vereador Ney falou, nós podemos melhorar. Nós podemos ter uma opção, pessoas que governaram o nosso país, realmente saquearam o nosso país. E hoje nós encontramos a situação que nós estamos. Mas nós também temos que pensar aqui como líder dessa cidade, não é porque nós não somos mais vereadores, mas nós temos que pensar, nós temos que ter a mente aberta para procurar ajudar a resolver as questões sociais da nossa cidade, porque nós residimos aqui. E às vezes, essas discussões que nós estamos tendo aqui hoje, leva a um caminho não tão bom, mas nós podemos melhorar. E acredito que vocês que são mais jovens, Eduardo é um rapaz novo, tem um futuro pela frente, ele entende de política. Então vocês podem ter um caminho melhor para essa cidade. Vocês que ficarão, presidente, quero aqui me despedir de vocês. Não pretendo mais mexer com política. Não pretendo mais. Nunca mais. Pode ter certeza. Mas quero dizer para vocês assim, olha, vou fazer de tudo enquanto morar nessa cidade, para ajudar essa cidade. Para ajudar essa cidade.
Me desculpe todos os nossos interveios, mas que o senhor pode contar com o cidadão Nilton José Alves para que essa cidade caminhe bem. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Parabéns pela palavra do vereador Bispo. Nós vamos seguir a pauta. Qual o próximo projeto? Por gentileza, colocar na tela. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 27/2020 do Executivo. Projeto de Lei 027/2020 altera anexo da Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício 2021. Prefeita Municipal Maria José Vieira Camargo, secretário da Fazenda e Finanças Walter dos Santos Júnior, secretário de Planejamento e Gestão Pública Juliana Rosseto Leomini Montovani. Em primeira discussão, em primeira votação. Faltando o vereador Tiozinho. Aprovado por 14 votos. Em segunda discussão, em segunda votação. Também aprovado por 14 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 2820 do Executivo. Projeto de Lei 028/2020 estima a receita fixa de despesas do município de Tatuí para o exercício 2021 e dá outras providências. Prefeito Municipal Maria José Vieira de Camargo. Em primeira discussão, em primeira votação. Aprovado por 14 votos em primeira votação. Em segunda discussão, em segunda votação. Aprovado por 14 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 29/2020. Projeto de Lei 029/2020 altera anexo do Plano Plurianual para o período 2018 a 2021. Prefeito Municipal Maria José Vieira Camargo. Em primeira discussão, em primeira votação. Aprovado por 14 votos. Em segunda discussão, em segunda votação. Aprovado por 14 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 6120 do Legislativo. Projeto de Lei número 061/2020 dispõe sobre denominação de logrador público no município de Tatuí e dá outras providências. Autoria Alexandre Grandino Teles. Em primeira discussão, só tem uma discussão, né, que está marcado em primeira aqui. Em votação.
Aprovado por 14 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 65/2020. Pode fazer a leitura, Gano. 65/2020. Projeto de Lei 065/2020 institui o Dia Municipal do Taxista, a ser comemorado anualmente dia 25 de julho. Autoria, vereador Bossolã da Rádio. Em primeira discussão. Tem duas, né? Em primeira votação. Aprovado por 14 votos. Em segunda discussão. Em segunda votação. Voto 063 agora. O projeto 063 foi retirado da pauta, que foi denominação dupla. Então nós vamos votar. Foi aprovado por 14 votos em segunda discussão. Votação encerrada. O projeto 065/2020. Votação encerrada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 079/2020. Projeto de Lei 079/2020 dispõe sobre denominação de José Teodoseu Alves, a quadra poliesportiva anexa da Eugênio Santos e da outra providência. Autoria, Bispo Nilton. Em primeira discussão, não, em discussão única. Em votação única. Aprovado por 14 votos. Coloco em discussão os requerimentos em bloco. Faz a leitura dos números do requerimento. Mas vai fazer de novo. 430, 441, 442, 459, 1487, 1503 e 1506/2020. 1609, 1610 e 1611/2020. Em discussão os requerimentos englobados. Em votação os requerimentos. Em voto. Aprovado por 13 votos. Bom, eu gostaria de, mais uma vez, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, a todos que estão nos assistindo para a nossa TV Câmara, dizer que nós estamos encerrando o ano. Gostaria de parabenizar a atuação de todos os vereadores. Eu acho que nós estamos numa democracia, e a democracia é muito bonita, porque cada um expressa de maneira que acha que tem que se expressar em relação aos projetos,
em relação a tudo que for discutido na nossa Câmara Municipal. Então aqui eu parabenizo todos os vereadores aqui por mais um mandato realizado aqui, todos. Gostaria de agradecer todos os presidentes das comissões, os membros das comissões que trabalharam bastante nesses 4 anos. Nós tivemos várias discussões calorosas aqui dentro, mas eu tenho absoluta certeza que foi sempre em prol da nossa população, cada um expressando de sua maneira e nós respeitando cada um aqui dentro. Desejo um feliz Natal, um feliz Ano Novo para todo mundo que está nos assistindo, para todos os vereadores. Desejar um Natal e um Ano Novo com muita alegria, muita paz, muita saúde e muita fé em Deus. Gente, de coração, que Deus abençoe a todos e tenham um excelente final de ano. Muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus. Deixa eu cumprimentar aqui.